Amém. Os irmãos podem se assentar e nós vamos dar início ao nosso bate-papo aqui. Vamos dar início agora? Ok. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre gestão do tempo, né? Um assunto muito importante, porque a gestão ela nos permite, né, aplicar, né, situações, aplicar técnicas, viver de uma forma em que a gente melhore, otimize o nosso tempo. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada item aqui que vai nos ampliar um pouco a visão, né? Então, nós temos aqui, né, o versículo de Efésios 5,16 que diz, né, aproveitem ao máximo o tempo nestes dias maus. No slide seguinte, a gente vai ter uma frase de Peter Drucker. Ele é um escritor muito conhecido, professor, consultor, né, e ele é considerado por muitos, né, o pai da administração moderna. E essa frase dele diz assim: o tempo é o recurso mais escasso e, a menos que seja gerenciado, nada mais pode ser gerenciado. Ou seja, esse é o princípio para tudo aquilo que a gente vai precisar organizar na nossa vida. Se você não consegue gerir bem o seu tempo, você não vai gerir nada, né? Porque esse é o início de todas as coisas. Se você quer ter uma vida melhor, produtiva, né? Vamos partir do princípio que o seu tempo precisa ser bem administrado. Se você quer gerir bem a sua família, se você quer gerir bem suas finanças, muito do que você perde, né, ele vai começar na gestão do tempo. Então, essa fala dele é um alerta para nós. Se você não gerir bem, nada mais vai poder ser gerido. No seguinte, a gente diz que tempo é vida, né? Por que tempo é vida? Porque aquilo que a gente passou, ele não volta. Aquilo que a gente já viveu, não tem como retomar. A gente não consegue voltar para trás e viver novamente aquilo que já passou, né? Então, a partir disso, precisamos ter a seguinte consciência: se a gente não aproveitar bem o nosso tempo, se a gente não gerir bem o nosso tempo, a gente está desperdiçando vida, estamos jogando fora o que a gente tem de mais precioso. Então, quando você ganha tempo, você ganha vida, você consegue ampliar as possibilidades do que você vai fazer dentro da mesma quantidade de tempo, né? Então, se você tem 2 atividades para fazer em 1 hora, se você só consegue fazer uma, você vai perder tempo que você usaria para outras coisas, né? Para fazer aquilo que você conseguiria ter otimizado, de repente gerenciado de outra forma. E aí nós temos algumas características únicas no tempo. Ele é altamente deteriorável, né? Ou seja, ele se perde, né? Você não consegue dizer, olha, passou um pouquinho, ai, me arrependi, deixa eu voltar. Não tem como. O que passou, você não consegue voltar para trás. E a gente consegue consertar coisas, fazer coisas em outro momento, mas a gente não consegue voltar naquilo que a gente já viveu. Ele não é estocável, ou seja, não é igual poupança. Antes fosse, né? Se a gente dissesse, olha, eu vou economizar 1 hora de hoje, porque semana que vem eu tenho tanta coisa, eu vou usar semana que vem. A gente não estoca o tempo. Aquilo que a gente vai viver naquele momento, ele precisa ser planejado, para que a gente consiga exercer tudo que precisa ser feito dentro daquele espaço de tempo. Ele é inelástico, ou seja, nosso dia tem 24 horas, né? A nossa hora tem 60 minutos e a gente não consegue ampliar isso. O tempo, o relógio, ele tem os seus marcadores e independente do que a gente faça, ele vai ser igual. O seu dia começou e ele vai se encerrar na mesma quantidade de tempo, que vai ser amanhã, e sempre igual. Nós não temos como ampliar esse espaço.
E ele é um bem altamente democrático. Por quê? Porque ele é igual para todos. A pessoa mais rica da face da terra, a pessoa mais simples, o mais importante, o mais humilde, o líder, qualquer que seja. Nosso presidente e a pessoa que faz qualquer serviço simples no dia a dia. Todo mundo vai ter o mesmo recurso. Ele é igual para todos. E o que vai mudar, então? É como a gente vai administrar esse bem tão precioso que nós temos. No slide seguinte, a gente vai falar aqui, né? O que é gerenciamento de tempo? Né? O que é isso? Então, ele é um processo, né, que a gente vai organizar e planejar o que a gente precisa fazer, as atividades que a gente precisa fazer. A gente vai organizar e distribuir isso dentro do espaço de tempo que a gente tem. É gerir tempo versus atividades. Tempo versus funções. De que forma distribuir isso? De forma que a gente consiga equilibrar todas essas demandas na nossa vida. E a gente vai falar um pouquinho, no próximo slide, sobre os benefícios de gerenciar o nosso tempo. Então, nós temos aí alguns benefícios, porque é um desafio, né? Levanta a mão para a gente ter uma ideia. Quem se considera um bom gestor de tempo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora levanta a mão para mim quem acha que não sabe gerir seu tempo. O número é bem maior. E é isso que acontece, né? Hoje, a hora que eu cheguei, Marquinhos falou, olha, eu não sou contra a agenda, né, Marquinhos? Mas eu não sei gerir meu tempo, eu não consigo usar. Mas tem muitos benefícios, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Menos estresse. Quem vive estressado aí porque preciso fazer isso, não deu tempo, meu Deus, eu esqueci disso, corre para cá, eu precisava ter passado naquele lugar e sai correndo, né? Na realidade, quando a gente aprende a gerir bem o nosso tempo, o nosso estresse diminui, porque você consegue se planejar. Você consegue se organizar para antecipar grande parte das coisas que vão acontecer. A gente consegue prever tudo? Não. Existem imprevistos, existem situações inesperadas. Mas grande parte do que é vivido é possível prever e evitar muito estresse. Melhor equilíbrio entre funções exercidas. Aqui nós temos pessoas que trabalham, nós temos pessoas que têm família, que têm dupla jornada, tripla jornada, pessoas que trabalham fora, têm família, estuda à noite, faz uma faculdade, faz um curso. Como é que a gente organiza tudo isso, né? E uma forma da gente equilibrar melhor todos esses papéis é através da gestão do tempo. Nós temos aí mais liberdade de tempo. Por quê? Quando você consegue organizar as suas demandas, planejá-las e executá-las de forma mais harmoniosa, sobra-se tempo. Eu estava conversando com meu pai esses dias, eu falei para ele, né? Eu falei, quando a gente sabe o que nós vamos fazer no dia, que você tem, de repente, à noite que fazer um jantar, e já sabe que na sua casa não vai ter as coisas que necessita para produzir esse jantar, no seu caminho de casa, você já consegue parar, comprar, chegar e iniciar. Quantas vezes, a hora que você chega, você olha e fala, não tenho o que jantar. Você vai pegar o carro, você vai voltar o trajeto por onde você às vezes já passou. Às vezes pega um horário de pico de trânsito, às vezes mais fila no supermercado pelo horário. E, de repente, o horário que você chega com as coisas para começar, de repente você já teria feito, já teria comido, e te sobraria tempo para muitas outras coisas. Então, isso te permite ter uma liberdade de tempo. Ou seja, você consegue incluir coisas no seu dia que, de repente, não conseguiria dentro de um outro contexto. Eu não tinha o hábito de fazer devocional de manhã. Eu, às vezes, falava,
À tarde, a hora que o Arthur estiver na escola, eu vou parar um tempo, vou ler. Tinha dia que dava? Tinha. Tinha dia que não dava? O que eu fiz? Eu falei, bom, isso é fundamental no meu dia. Como é que isso vai funcionar? Primeira hora do meu dia. Porque aquele horário eu controlo. Às vezes, um outro horário, eu já não estou conseguindo mais controlar. Então, a primeira coisa que eu faço, acordo, tenho meu tempo de oração, pego meu devocional, faço a minha leitura. Eu não furei mais. Por quê? Eu inseri isso num horário que era possível ser executado. E, às vezes, qual que são as nossas falhas? Deixar de organizar aquilo que para você é importante. E aí a liberdade do tempo, ela te permite fazer isso. Maior foco, ou seja, quando você estrutura o seu tempo, planeja, você consegue focar nas coisas que você tem para fazer. Muitas vezes, né, às vezes vamos falar aqui quem estuda, né? Tem uma prova na faculdade, tem uma prova no seu curso, na sua pós. Você está ali sentado para estudar. E aí você começa a lembrar. Meu Deus, eu não paguei uma conta. Meu Deus, eu não fiz aquilo que eu precisava ter feito. Você para, corre lá, faz o que precisa, você volta. Qual é o foco que você está tendo para fazer aquela atividade que precisa, né? Então, a boa gestão do tempo, ela vai ampliar o seu foco. Vai aumentar a sua produtividade. Por quê? No mesmo espaço de tempo, você consegue fazer muito mais coisas. Menos procrastinação. O que é essa procrastinação, né? É aquilo que você precisa fazer e você fala assim, vou fazer isso depois. E aquilo é importante. Você fala, dá para esperar mais um pouquinho. E você começa a empurrar aquelas atividades que são importantes. Você precisa focar nelas e empurra. E aí o que acontece? Sabe aquela história de falta 5 minutos, e aí pegou fogo, e aí sai correndo. E muitas vezes, né, as coisas não saem como precisam sair, porque a gente empurra para frente aquilo que precisava ter tido um tempo, uma atenção, uma dedicação diferente. Então, quando a gente planeja, a gente reduz essas empurradas, né? E começa a ter um planejamento melhor do que precisa ser feito. E aí a gente tem tarefas mais simples e fáceis de resolver. Por quê? Vou pegar o exemplo que eu dei. Você passar na frente do supermercado, descer, comprar e voltar e ir embora, é muito mais fácil do que chegar na sua casa, perceber que não tem, sair correndo, entrar de novo e sair correndo e chegar atrasada. O que acontece? Nós temos aí tarefas mais simples de serem executadas. E a gente consegue estruturar as nossas atividades de uma forma mais fácil. O slide seguinte, a gente vai falar sobre ladrões do tempo. Aqui é um grande vilão, gente, da nossa gestão do tempo. O que significa, né? São coisas que nos roubam. E hoje a gente tem tido muitas coisas que roubam o nosso tempo. E é preciso a gente identificar quais são os fatores, né, que roubam o nosso tempo, para a gente conseguir o quê? Se dedicar a eliminar esses ladrões de tempo. Exemplos. Redes sociais. Alguém já parou e já analisou quanto tempo do seu dia você usa dentro das redes sociais, ou no YouTube que seja? Você abre para olhar um vídeo que você recebeu, um vídeo legal, e daqui a pouco você entra ali no outro, 1 hora do seu dia foi embora. Estou sendo generosa, porque muitas vezes é muito mais que isso. Nós temos interrupções, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Ou seja, excesso de coisas que vão quebrando aquilo que você está fazendo. Você começa a fazer uma atividade, e aí você para, eu vou ali resolver uma coisinha e volto. Você começa a fazer aquela atividade, daqui a pouco alguém entra e fala com você, depois você volta. Notificação no celular. Meu Deus, eu preciso ver quem mandou essa mensagem. E se for urgente? Pronto, você pegou o celular,
Você abriu o seu WhatsApp ali, você vai ficar um bom tempo. Outro ladrão de tempo é o trânsito. Pessoal, isso é muito sério. Por quê? O tempo no trânsito é um tempo que você não consegue fazer nada. Aliás, hoje em dia as pessoas têm feito. Elas têm dirigido olhando o telefone, que é outro problema sério. Distração, né? E tudo aquilo que é planejado, se a gente consegue organizar o nosso tempo, né? Pensar tudo que você precisa fazer. E dentro dessa lógica, você estrutura, olha, esse caminho que eu vou fazer, isso aqui eu consigo resolver aqui, isso aqui eu consigo resolver aqui, isso aqui eu consigo resolver aqui. O que acontece? Você reduz o tempo do carro. Às vezes você planeja um horário em que o trânsito, o fluxo vai estar menor. Se você deixar para pegar 6 horas da tarde, você vai usar muito mais tempo para executar a mesma atividade. Claro, às vezes não tem como, aquele é o único horário que você vai ter, né? Você sai 6 horas do trabalho. Você vai ter que sair 6 horas do trabalho e vai ter que pegar o trânsito naquele horário. Mas existem muitas coisas que a gente consegue planejar e reduzir esse desperdício de tempo. E deixa eu abrir aqui. Pronto. E aí, muitas coisas vão roubando, né? E aí aqui ele fala também em procrastinação, que a gente falou, né? Também em desorganização. Pessoal, quem tem aí as coisas no lugar? Quem é uma pessoa organizada, se considera uma pessoa organizada? Levanta a mão para a gente ver. Quem é uma pessoa desorganizada? Que a hora que vai sair fala, cadê minha chave? Cadê minha blusa? Eu precisava pegar meu caderno, cadê? E sai correndo. Você já pensou quanto tempo do seu dia você usa para procurar coisas que poderiam ser evitadas se elas estivessem num lugar esperado? Isso é algo que a gente não imagina. Se você pensar o seu dia 24 horas como a conta corrente do seu banco, o seu saldo é aquele. A hora que você começa o dia, você tem lá um saldo, 24. Tudo aquilo que vai sendo debitado. Olha, eu usei 20 minutos para procurar uma coisa que eu não sei onde está. Eu usei 30 minutos num deslocamento que eu podia ter planejado de outra forma. Quando você encerra o seu dia, se você fizer um balanço para onde foi, te garanto que muita coisa poderia ter sido poupada. E a desorganização, ela é um ponto que rouba o nosso tempo, porque tudo isso poderia ser poupado. E às vezes ali vai aquele tempo que você fala, não tenho tempo de fazer minha devocional. Não tenho tempo de fazer minha atividade física. Ah, eu não tenho tempo. Tem tempo. Se a gente conseguir enxugar algumas coisas, você vai ver que você tem muito mais tempo do que você imagina. Metas confusas também. O que quer dizer essas metas confusas? Quando a gente tem objetivos vagos, mal feitos, mal programados. Alguém já passou a experiência de começar o dia e falar assim, nossa, eu nem sei tudo que eu tenho que fazer, por onde eu começo? E aí você vai parar, vai pensar. E às vezes você vai fazer aquilo que nem era tão importante, depois você vai sair correndo para resolver aquilo que era muito importante. Metas confusas, elas desperdiçam e roubam o nosso tempo. E aí, eu vou trazer para vocês uma prática, porque também não adianta, né? A gente falar tudo isso e falar, tá, mas o que eu faço com isso, né? O que eu faço com isso? Aí você vai me perguntar, Damares, você faz isso todos os dias? Não. Por quê? Porque isso já se tornou um hábito na minha vida. Você precisa pensar e programar para respirar? Não. Você precisa pensar e programar para o seu coração bater? Aquilo automaticamente acontece. Quando a gente dirige, né, a gente fala, né, nossa, a primeira vez que você sai, preciso pensar, preciso pôr, né? O pastor Paulo falou isso na semana passada. De repente, isso se torna automático na sua cabeça. Eu não sei, quando eu tirei carta, se eu trocasse o carro, se ao invés do meu fosse dirigido da minha mãe, parecia que eu não sabia dirigir. Fala, meu Deus, mudou tudo. Essa embreagem já não é igual ao meu, esse freio já não é igual ao meu. Agora, se isso é hábito na sua vida, você nem pensa. Isso acontece naturalmente.
Então, eu vou trazer aqui uma dica, né, que eu acho que ela é bem legal, mas se isso for um hábito na sua vida, você não vai precisar fazer isso nesse nível todos os dias, né? E o que é essa prática, né? Nada mais é, gente, que você colocar. Pega uma folha, risca no meio. Escreve aqui tudo o que você precisa fazer no seu dia. Tenta fazer isso um dia antes, à noite. Aquela hora que você para, que você já não tem mais a cabeça corrida. Fala, deixa eu pensar tudo que eu tenho que fazer amanhã. E anota. Tem minha devocional, tem minha atividade física, eu preciso ir para o trabalho, eu tenho essas atividades para fazer no meu dia. A hora que sair de lá, eu preciso fazer compra, eu tenho célula. Tá, lista. O que você tem para fazer? Faz isso de 3 a 5 dias. Chega no final do seu dia, coloca do lado o que efetivamente você fez. Você fez sua devocional? Escreve lá. Você fez sua atividade? Escreve lá. Olha, eu não tinha programado. Eu não tinha separado uma roupa para ir para o trabalho. Eu tive que sair correndo, pegar a camisa, eu tive que passar a camisa. A devocional não rolou. Tá, então tira a devocional e põe lá. Você não programou aquilo que você podia ter poupado. Lista o que efetivamente você fez. 3 a 5 dias. E olha, o que está roubando o seu tempo. Isso vai aparecer na listagem do executado. Gente, todos os dias, eu esqueço de abastecer. Eu não abasteci o carro. Todos os dias, a hora que você vai sentar, você fala, puxa vida, eu pus R$10 correndo e não enchi o tanque, está na reserva de novo. Tá, por quê? De que forma? Então, eu já sei, por exemplo, na minha casa, eu tenho, a parte da manhã, eu acompanho o Arthur em terapias. Ou seja, eu já sei que a parte da manhã, eu preciso planejar, porque eu não posso furar. Eu não posso acordar de manhã, até na hora de sair para a terapia, e falar, meu carro não tem gasolina, como é que eu vou fazer? Não. Então, eu já sei, eu tenho um dia certo da semana, que está dentro da minha rotina, abastecer o carro. E eu sei que aquilo que eu abasteço, ele vai durar tanto tempo. Então, eu já sei, eu abasteço o carro uma vez na semana. Isso é o que funciona para mim. Quem roda mais do que eu, talvez tenha que planejar de outra forma. É o que funciona para mim. Então, eu não sou pega de surpresa. Porque eu sei que naquele dia, é o dia de eu abastecer. Está dentro da minha rotina. Então, e eu já consegui planejar. Porque aquele dia que eu abasteço, no posto perto da minha casa, ele tem promoção. Aqui eu já sei que tem dia que é mais barato e é mais caro. Porque eu já vi em dias diferentes. Tá, e você pode pagar mais caro, porque você não planeja. Às vezes o seu carro vai entrar na reserva, você vai estar num lugar que é infinitamente mais caro do que você costuma pagar. Por quê? Porque você não planejou. Então, o que tem roubado o nosso tempo? Essa prática, ela vai te ajudar o quê? A visualizar o que você não tem planejado e que tem dificultado uma rotina bem organizada. Tá, e o que a gente faz com isso? Insere esse ladrão de tempo dentro da sua rotina, de uma forma que isso não cause um tumulto. Então, você consegue, por exemplo, ir trabalhar sem estar com a sua roupa arrumada? Eu sei que quem trabalha em banco tem que ir de camisa, tem que estar. Então, não dá para falar, eu vou vestir uma camiseta mesmo e sair correndo. Não, aquela camisa tem que estar passada. Tá. Na hora de sair, não é a hora de passar. Isso consegue ser poupado. Então, aquilo que está roubando o seu tempo, isso consegue ser inserido de uma forma muito mais tranquila. Todos os dias você chegar na sua casa e falar, não tem mistura para janta. Você vai voltar no supermercado todos os dias. E todos os dias você vai gastar tempo. E não só tempo, também recurso. Porque cada vez que você entra, você vê uma coisinha lá que você não precisa. E você pega. Todo mundo é assim. Perto do caixa tem 1 milhão de coisas para te atrair. Planeja. Tudo bem, eu não consigo fazer uma compra da semana, tudo bem. Mas qual dia da semana que você consegue inserir isso, que não gere um tumulto? Nossa, hoje eu tenho célula, e olha, já são 7 horas, eu ainda não fiz nada para as crianças comerem, eu ainda não jantei. Fulano, corre lá, pega uma coisa e sai correndo.
Você poderia ter chegado e já está com tudo lá. Bastaria ter o quê? Planejado. Então, essa análise ela vai te mostrar o quê? O que tem saído da sua rotina, o que tem tirado de você a possibilidade de ter uma vida mais planejada. E aí a gente vai ver muito desperdício. Dentro dessa visão do seu dia, não precisa ser muito não. Você vai ver que começa a repetir muitas coisas, porque é seu hábito. E ali a gente tem muito desperdício. Então, os hábitos, eles podem ser mudados, gente. Os nossos hábitos, eles podem ser mudados, né? Então, se você é uma pessoa que não costuma planejar o seu dia a dia, isso é possível. E hoje a gente vai ver o quê? O que precisa é que isso aconteça de uma forma que funcione para você. O que funciona para mim, não necessariamente é o que vai funcionar. Sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente copia o outro. Nossa, fulano usa agenda de papel. Eu vou comprar uma agenda de papel, tá? Mas às vezes para você essa agenda não vai funcionar. O que funciona no seu dia? Nossa, para mim dá super certo abastecer o carro uma vez na semana. Nós temos irmãos aqui que trabalham de Uber. Quem consegue abastecer uma vez por semana sendo Uber? É possível? Não é. Por quê? O uso é maior. Então, a demanda de um lugar não é igual à demanda da outra. Da mesma forma, a gestão não vai ser a mesma, porque é tudo diferente. Quem trabalha fora vai ter a mesma gestão de uma pessoa que administra o lar, que também é muito difícil, gente. É muito difícil. Não, as necessidades não são as mesmas. Você sabe por quê? Quem está gerindo um lar tem um monte de distração. Você está aqui fazendo uma coisa que é importante, daqui a pouco chega alguém e fala uma coisa, daqui a pouco toca um telefone, daqui a pouco passa uma musiquinha na rua e você fala, nossa, não pediu gás, sai correndo. As necessidades não são as mesmas. E como é que a gente faz isso, né? E aí, nós vamos falar aí sobre algumas técnicas para gerir melhor o seu tempo. Algumas ideias práticas, né, que é possível aplicar no seu dia a dia. E pode passar para o próximo slide. E aqui nós vamos olhar todas, mas depois a gente vai entrar em uma a uma, tá bom? Então, como melhorar, né, a gestão do seu tempo? 1, priorize as suas tarefas. 2, organize o seu dia. 3, evite multitarefas. 4, evite distrações. 5, aprenda a dizer não. 6, use recursos de gerenciamento de tempo. 7, faça pausas. E vamos falar um pouquinho sobre cada um desses itens. Então, no próximo slide, nós vamos falar aqui sobre priorizar as suas tarefas. Como assim priorizar as suas tarefas, né? E aqui nós temos uma matriz que ela é muito conhecida, e isso é algo que eu aprendi lá atrás, quando eu comecei a trabalhar. E eu falo que para quem tem dificuldade em visualizar como organizar, ela ajuda muito. Então, ela chama a matriz, eu não sei ao certo se a pronúncia está correta, de Eisenhower. Quem criou isso foi um presidente americano, e ele era militar e extremamente organizado. E ele trouxe muitas ferramentas para essa parte de gestão. E aqui, gente, nós temos um quadro com 4 separações. Em cima, urgente e não urgente. Lateral, importante e não importante. Ok, vamos pensar dentro do seu dia. Eu preciso lavar a louça. Lavar a louça é urgente? Não. Para algumas pessoas é, por isso que eu falo, o quadrante ele vai depender da sua rotina, daquilo que funciona para você. E aí, dentro do que vai ser preenchido, nós vamos olhar para a lateral.
Então, aquilo que entrar no primeiro quadrado da esquerda, ele é importante e ele é urgente, a gente sinaliza como uma crise. É algo que precisa ser acudido. Então, o que a gente faz? Faça imediatamente. Tudo bem, eu estou tomando meu café da manhã. E, de repente, estoura o cano da cozinha. Aquilo começa a vazar água. Você vai terminar o seu café ou você vai correr e fechar o registro para aquilo parar? Crise. Faça imediatamente. Algo que é importante, mas não é urgente, planeje. Então, coloque isso dentro das suas atividades que precisam ser executadas, mas que pode ser feito de forma planejada. Então, por exemplo, eu consigo tomar meu café, lavar minha louça para já deixar tudo em ordem, depois me arrumar para poder sair? O meu tempo permite? Maravilha! Está dentro de uma coisa que você consegue executar. Tá, não dá. Então, de que forma você consegue inserir isso? Na volta? Faça na volta. Não importante, mas que é urgente. Pessoal, delega. Então, aconteceu algo dentro do seu dia que é importante, aquilo precisa ser resolvido. Aliás, desculpa, não é importante, mas que aquilo é urgente, ou seja, aquilo precisa ser resolvido naquele momento. Tem alguém que pode fazer por você. Estourou o cano, você tem que ir trabalhar? Não tem como, deu o seu horário. Tem alguém que possa resolver esse problema para você? Delega. Não tem como? Você vai ter que rever o seu planejamento. Algo não importante e não urgente. Nossa, gente, a hora que eu acordo, eu preciso ver o Instagram, que é muito importante, é muito urgente, né? Isso pode ser o quê? Eliminado ou pode esperar. Você pode ter um outro tempo para fazer aquilo. Não necessariamente tem que ser aquela hora. E esse quadro, ele nos ajuda a entender muito o senso de prioridade do que a gente precisa fazer. Então, quais são as atividades do seu dia? Você tem dificuldade em colocar isso dentro de uma organização, dentro de uma prática? Use isso, né? Com o tempo, você não vai precisar desse recurso. Automaticamente você vai desenvolvendo essa habilidade. Você já consegue pegar as suas funções e planejar. Vou começar por aqui, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Se você ainda não tem esse senso de prioridade, essa ferramenta vai te ajudar bastante. E ela é muito importante para quem não consegue. Porque aí você vai poupar muita coisa do seu tempo. Porque às vezes você está gastando grande parte do seu tempo com coisas não importantes e urgentes que alguém poderia estar fazendo por você. Isso serve na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Isso serve em todos os lugares em que a gente está. Às vezes você vai gastar muito tempo com coisas que não precisavam estar na sua lista pessoal de atividades. No próximo slide a gente vai ver aqui como estabelecer prioridades. E esse é um outro ponto muito importante. Como a gente faz isso? Então, primeiro ponto, lista as suas atividades. O que você precisa priorizar? Olha, hoje eu preciso fazer compra, cortar cabelo, preciso trabalhar, hoje eu preciso fazer almoço. Tá, lista. Tudo que você tem que fazer. E essa é uma ferramenta legal também. Então, você tem 10 itens da sua lista, certo? Você vai pegar o primeiro item e vai comparar com o segundo. O que é mais importante e urgente naquele momento? Fazer o almoço ou cortar meu cabelo? Sinaliza do lado qual é a atividade mais fundamental de ser executada. E você vai fazer isso, comparar o 1 com o 2, o 1 com o 3, o 1 com o 4, e você vai fazer isso na sua lista toda. Depois você vai lá no item 2, você vai comparar.
Vai no 3. A hora que você encerrar, você vai olhar e falar, o que eu marquei mais? E escreve. Olha, o mais urgente aqui, hoje é eu fazer um trabalho que eu tenho que entregar amanhã, porque amanhã eu não vou poder fazer. Então, isso aqui eu sinalizei como mais importante. Começa por ele. O que é o menos importante? O menos importante é eu parar para ver aquele conteúdo do Instagram que eu gosto. Isso dá para esperar. Põe por último. Isso vai te ajudar o quê? A escalar. O que você precisa fazer primeiro? O que pode esperar um pouco? E o que pode esperar bastante? O senso de prioridade, ele vai aparecer ali para você. Damares, você faz isso? Não preciso mais. Porque eu já consigo ver dentro do meu dia o que precisa entrar primeiro, o que precisa acontecer primeiro. E de que forma isso acontece naturalmente na minha vida. Não adianta você querer fazer igual a pessoa do lado, porque a pessoa do lado, primeiro, ela toma banho e lava o cabelo. Tá? Mas às vezes, dentro da sua rotina, isso não é a prioridade 1. Às vezes vai ser a 2. Às vezes a pessoa vai fazer o seu item 2 no último. Por quê? Porque para ela, a escala de prioridade é diferente. E por que muitas vezes a gente não consegue fazer as coisas acontecerem? Porque a gente está copiando a lista de alguém, ou porque a gente não está planejando aquilo que precisa ser feito. E aí, você começa pelo final, sai correndo para acudir o começo, aí você vive correndo. E perde tempo, gera estresse. E tudo isso pode ser muito evitado. O próximo slide, ele vai falar sobre organizar seu dia. Como é que a gente organiza o nosso dia? Lista tarefas, pendências, compromissos. O que você tem para fazer no seu dia? Faz a sua listinha ali. Pensa, como é que eu vou executar essa lista? Você já tem o senso de prioridade? Planeja, coloca isso dentro de uma forma que vai funcionar no seu dia. Acompanha se você está conseguindo cumprir. E quando necessário, você faz um ajuste. Por exemplo, eu tinha planejado hoje sair do meu trabalho, passar no supermercado e fazer a compra. Aconteceu uma urgência. Quem ia ficar com meu filho não vai poder ficar. Ele precisou sair mais cedo da escola porque ficou com febre. Você vai conseguir passar? Não, não vai. O que a gente faz? Recalcula a rota. Recalcula a rota e replaneja. Tá legal, então o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou precisar ir para casa. Mas não tenho o que comer. Ou alguém vai buscar, ou você manda entregar. A gente vai reorganizar o que precisa. Qual é a prioridade? A prioridade é cuidar da criança, porque não tem quem fique, ou fazer o mercado. Né? Então, talvez nesse momento, o mercado consiga esperar. Talvez você consiga dar outro jeito. Talvez alguém consiga chegar, ficar com a criança para você ir. O que é possível ser feito? Né? E aí, a gente acompanhar isso e ajustar quando necessário, ele vai permitir que você execute e cumpra o que precisa. Às vezes, uma atividade que estava lá para ser executada, ela consegue ser feita no dia seguinte, transfere para o dia seguinte e está tudo bem, porque ninguém é robô, gente. A nossa vida, por mais que a gente planeje, acontecem coisas que às vezes vão precisar que a gente mexa, né? Então, ajustar quando necessário. O próximo slide, ele traz aqui uma prática, né? Como elaborar uma programação semanal. E aí, por que isso? Se você consegue planejar mais ou menos a sua semana, depois fica muito fácil de você acompanhar diariamente aquilo que vai acontecer ou não. Se você já sabe, a minha célula é de quinta. Se eu já sei que a minha célula é de quinta-feira, eu não vou deixar para planejar minha quinta-feira só a hora que eu acordo. Por quê? Porque às vezes eu deixei coisa que é bomba para um dia que eu não vou poder resolver a bomba. Então, o que é o ideal? Relacionar
tudo aquilo que você tem de pendente. O que você tem para resolver? Sabe qual é o problema? A gente muitas vezes confia na cabeça. A gente acha que a nossa cabeça tem condições de armazenar tudo aquilo que você vai precisar fazer. E a gente esquece. A hora que você lembra de uma coisa, puxa vida, era para eu ter pago meu aluguel. Nossa, agora eu vou ter que pagar com uma multa alta, ainda vai ter isso, vai ter aquilo. Por quê? Porque às vezes a gente confia naquilo que falha. Relaciona as atividades que você precisa executar naquela semana. E aí o segundo ponto é analisar e definir se você deve realizar nessa semana ou se pode postergar. Porque às vezes a gente está enchendo a semana com coisas que às vezes não precisam estar naquela semana, né? Então, por exemplo, precisa estar na minha semana um planejamento das férias de julho do Arthur? Não, isso não precisa ser visto agora. Isso precisa entrar num outro momento na minha agenda. E às vezes a gente fica atropelando tudo das suas pendências. O que você vai precisar realizar naquela semana e o que pode ser depois. Quando você seleciona o que vai ser executado, você define ali, né? O que você vai cumprir e o que você vai delegar. Por que às vezes a gente sobrecarrega? Porque como a gente não delega, naquela hora você vira e fala assim, tá mais fácil eu fazer do que falar. Tá mais fácil eu sair correndo, resolver isso, do que eu gastar 1 hora pedindo, vigiando se a pessoa fez. Se isso está no seu planejamento, você delega. Basta você ter ali um lembrete que naquele dia você precisa ver. Puxa vida, fez ou não fez, né? O que você precisa executar e o que você pode delegar. E aí, você acompanhar se foi feito ou não, entra no seu planejamento. Fez? Não fez? Quem aqui é um pai, uma mãe de família? Você não precisa absorver tudo que acontece na sua casa. Existem coisas que tem que ser você. Existem coisas que pode ser seu marido. Existem coisas que pode ser seu filho. Basta você acompanhar. E aí, foi ou não foi? Você precisa de ajuda ou não? Conseguiu resolver? Né? E ali, você definindo o prazo, basta você saber, foi feito ou não foi? Organizar as atividades em ordem de prioridade. A gente já viu como a gente faz. Se você ainda não consegue, tem ferramenta para isso, né? Então, você coloca em ordem de prioridade e depois, quanto tempo você precisa, mais ou menos, para resolver aquilo, né? Tem coisa que, às vezes, ultrapassa e você vai precisar recalcular a rota. E é assim que funciona, tudo bem. Mas tem coisa que a gente já consegue saber. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gosta de atividade física. Faço por obrigação na marra. E eu vi, por exemplo, que se eu não faço isso de manhã, eu não faço outro horário. Tá, mas de manhã o Arthur tem terapia. Perfeitamente. Eu levo o Arthur na terapia, que é perto da minha casa. Venho em casa, é 20, 25 minutos de esteira, que é o que eu posso fazer. Então, eu já vi que eu andava na rua. Não funciona. Porque está muito calor, porque está chuva. Sempre é uma desculpa para eu não fazer. E eu me apego nelas. Agora, não tem desculpa. A esteira está lá na minha sala de TV. Tá bom. Então, eu já sei que aquele horário que eu tenho que esperar o Arthur, que eu não posso fazer outra coisa. Eu não posso resolver algo pessoal, sair. Não tem como. Aquele horário eu tenho que aguardar. Então, eu aguardo produzindo. Naquele tempo, eu faço o que eu posso. Vou esperar ter o mundo ideal, que eu possa ir para a academia, ter 2 horas de academia. Eu não vou fazer. Não vou fazer. O que é possível fazer? Começa pelo que é possível. Eu consigo de 20 a 25 minutos. Porque a terapia dele é de 45 a 50. Então, eu deixo, volto para casa em 5 minutos, faço 20, 25 e volto para buscar. É o que eu consigo. Funcionou, estou conseguindo. E coloquei, vou fazer de segunda a sexta. Também não vou botar esse terror para o meu fim de semana. Por quê? Porque eu preciso estar com ele. O que é possível você fazer? Encaixe dessa forma dentro da sua rotina. O problema é que às vezes a gente quer fazer coisas mirabolantes.
Ou às vezes a gente deixa de fazer porque está esperando um cenário perfeitamente pronto. E às vezes não vai ter. Então, organiza ali em ordem de prioridade, determina o tempo necessário para aquilo que você vai precisar executar. E aí isso vai para a sua agenda. Eu, por exemplo, quando eu preciso marcar consulta médica, né, porque a gente cuida do filho, às vezes a gente vai ficando. Eu preciso fazer um check-up. Eu já sei, quarta-feira, de manhã, é o horário que eu consigo marcar. Por quê? Porque o Arthur tem 3 atendimentos. Então eu falo para o Guilherme, Guilherme, leva no primeiro, deixa no segundo e eu pego no terceiro. Porque do segundo para o terceiro é no mesmo lugar. Então eu já sei que eu tenho das 8h30 às 10h40. É suficiente. Então eu só marco a consulta no primeiro horário, porque o atraso é menor. Pronto, eu já sei que assim eu vou conseguir fazer o que eu preciso. Porque se eu for esperar, às vezes eu vou lembrar da consulta, passou esse ano eu não fiz check-up, passou esse ano eu não fiz check-up. Tá, de que forma você consegue pôr isso na sua agenda? De que forma isso consegue entrar dentro do seu dia para que não seja uma desculpa para não fazer? E por que eu não ponho à tarde? Porque à tarde, o tempo da escola, são as 4 horas do meu dia que eu tenho para fazer tudo na ausência dele. Se eu for usar esse tempo para minha consulta, acabou meu dia. Porque você chega lá, atrasa, tem o trânsito, eu volto. Como é que eu vou gerir bem meu tempo para eu conseguir fazer tudo que eu preciso? Otimiza o tempo. Aproveita o tempo que está sendo desperdiçado. E a gente tem muito tempo que a gente nem imagina. Eu quis esse ano, falei, esse ano eu vou fazer a leitura bíblica anual. Falei, nossa, teve um dia que eu não consegui ler, teve um outro dia que não deu tempo. Falei, eu preciso dar um jeito. Maravilha. Meu pai, ele fez, no começo da pandemia, ele leu a Bíblia toda com a igreja gravada no YouTube, versículo por versículo, e ele foi explicando. Falei, maravilha, eu não estou conseguindo ler, mas na esteira eu consigo escutar. Maravilha, ponho o celular, abro o YouTube e estou lá. Estou lendo, e às vezes eu ponho a Bíblia apoiada ali, porque eu vou vendo aqui, bato o olho ali e vou assistindo. Maravilha, entrou na minha rotina, estou lendo minha Bíblia. O que você pode fazer? Você vai esperar o cenário ideal para ter um tempo de ler a palavra de Deus? Às vezes a gente não vai fazer. De que forma isso pode entrar? Inclui na sua agenda, com dia e hora específica, porque aí você consegue cumprir. Confere a agenda ao final de cada dia. Vê o que estava ali, o que você de fato cumpriu, o que era para ter cumprido, reorganiza o dia seguinte, se necessário for. Você já fez mais ou menos um planejamento do que você vai fazer naquele dia. Teve algo que precisava ter feito e não foi feito, replaneja o seu dia seguinte. Final da semana. Verifica a sua semana. O que foi feito, o que não foi feito, né? E planeja a semana seguinte. Nossa, Damares, é muito complexo. Parece ser muito difícil. Gente, às vezes é 5 minutinhos que você senta ali. Então, de que forma que você pode se organizar? Como que funciona para mim? A agenda de horário, eu uso o celular. Ponho alerta. 30 minutos antes, 15 minutos antes, 1 hora antes, dependendo da necessidade, né, do que eu preciso. Então, tem uma atividade na igreja. Se eu puser 15 minutos antes, eu não chego. Eu ponho 1 hora antes, porque se eu esqueci de algo, dá tempo de eu correr e chegar. Então, a minha agenda de horários fica aqui. Por quê? Porque eu consigo conciliar a agenda do Arthur com a minha, porque sou eu que levo. A minha lista de atividades estão aqui. Quem gosta de planner, Cláudio? Está aqui. Por quê? Aqui tem a listinha. O que fazer? Então eu já sei, eu já coloquei lá. Eu tenho isso para fazer. Eu fiz. Ó, check, 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 check. Pronto. Consegui cumprir aquilo que eu precisava. Então, os meus horários estão aqui. As minhas funções para o dia estão aqui. Dá tudo certo? Não, às vezes não dá. Eu cheguei hoje e falei, olha, Dani, precisamos da escala. Dani não vai conseguir fazer agora. Mas ele coloca lá na lista, ó, segunda-feira.
Amanhã eu tenho isso aqui para fazer. Conseguiu fazer? Não. Põe para terça. De que forma a gente organiza? Porque a nossa cabeça, gente, não consegue administrar tudo. A gente tem muita demanda. Nós temos muitas coisas. E se você não tiver uma ferramenta que te ajude, você não vai conseguir. E às vezes você não precisa esperar o mundo ideal para fazer isso. Você tem um trabalho para fazer, para entregar, vai lá no dia, já coloca lá. Esse dia eu tenho isso. Porque aí você já sabe que aquela função você vai ter que entregar. Então, sexta-feira estava no meu planejamento, fazer os slides aqui desse bate-papo nosso. Comecei, não consegui terminar. E eu falei, não quero segurar para sábado eu quero ficar com o Arthur. Não consegui terminar. Eu quis fazer com muita calma. Tá, o que eu consegui fazer? Eu coloquei assim, metade cumprido. Entrou para o sábado. Que horas eu vou conseguir fazer isso? Eu terminei a hora que ele dormiu. Porque o dia era dele. Então, de que forma? Você só vai conseguir fazer se isso tiver uma estrutura no seu dia. Próximo slide, ele vai dizer aqui, evite multitarefas, né? Por quê, gente? Às vezes nós queremos fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E nós, mulheres, somos piores nesse ponto, né? A gente está fazendo comida, a gente está ali mexendo no fogão, você pôs a roupa para lavar, você está vigiando a roupa, você está olhando a criança, sai daí, não é para subir aí. Muitas coisas. E tem coisa, gente, que dá para gerenciar dessa forma. Mas tem coisas que não, que você precisa ter foco, né? E isso vai afetar negativamente ali a sua capacidade de se concentrar e também a sua memória de trabalho, ou seja, aquilo que você está produzindo naquele momento. Então, você precisa aprender a dedicar a sua atenção à tarefa que você está fazendo. Alguém já estava lendo, às vezes acontece comigo, estou lendo algo, apita a mensagem do celular, aquilo me distrai, eu tenho que voltar onde eu tinha começado, porque eu me perdi. E às vezes, essas distrações, elas complicam. Prática para quem tem dificuldade, gente. Quebrar tarefas complexas em tarefas simples. Por exemplo, eu preciso arrumar meu guarda-roupa. Se você puser isso no seu dia, você vai dizer, eu preciso das 8 ao meio-dia. Tá, como é que a gente faz? Divide em tarefas menores. Eu vou arrumar os cabides, eu vou arrumar as gavetas, eu vou arrumar a sapateira, eu vou arrumar ali onde eu guardo papel. Você vai cumprindo metas pequenas. Porque se tiver algo que você precise fazer no intervalo, no meio disso, não é uma distração. Então, simplifique tarefas pequenas, porque você vai cumprindo as menores e se tiver algo para fazer, não te interrompe. Evite distrações. Gente, esse aqui é um grande ladrão de tempo. Grande ladrão de tempo. E olha só, uma pesquisa realizada pela professora da Universidade da Califórnia, Gloria Mark, ele revela que cada vez que a pessoa é interrompida, ela leva cerca de 20 minutos para começar a se concentrar novamente no assunto em que estava. Tem gente que vai falar que é de 8 a 14, que seja. Se você estiver fazendo algo e você tiver 10 distrações, 20 minutos vezes 10, nós estamos falando em 200. Mais de 3 horas você desperdiçou. Por quê? Tudo bem, você chega aqui, deixa eu retomar. Até a sua cabeça se organizar novamente, você se situar onde você estava, você vai perder bastante tempo. Prática, o que a gente pode fazer com isso? Primeira coisa, informe as pessoas que estão perto de você que você vai executar algo que precise de concentração. O outro não vai saber. Às vezes a pessoa vai chegar, fulano, você vai falar, vai parar, vai responder. Se aquela pessoa sabe que naquele momento você não pode ser interrompido, ela só vai te chamar se for algo que não tiver jeito. Informe as pessoas que você precisa dessa concentração. Evite olhar o celular durante as tarefas, porque uma pegadinha no telefone, até você voltar, vai um bom tempo. E crie um ambiente adequado. Qual que é o ambiente adequado? Quem trabalha de home office consegue trabalhar com televisão ligada, consegue trabalhar com o celular apitando toda hora. Claro, se for sua ferramenta de trabalho, não tem jeito. Mas se ela não for, tenha horário para olhar o telefone. Senão você vai perder muito tempo.
Então, evite distrações. Olha, o que hoje tem te distraído, tem dificultado o cumprimento das suas tarefas. Próximo diz, aprenda a dizer não. E, gente, aprender a dizer não é para muita coisa, viu? Não é só para as pessoas, não. É para nós mesmos também. Nossa, mas eu gosto tanto de ver aqueles vídeos de manhã. Tá, mas você perde hora para o trabalho se você faz isso. Aprende a dizer não para você mesmo. Determine ali o que realmente você pode assumir. As suas atividades são possíveis de ser assumidas? Você consegue assumir tudo aquilo que você está fazendo? Maravilha, organiza. Se não, se aquilo for ultrapassar suas possibilidades, né, você vai precisar analisar o que tem que permanecer e o que vai sair do seu planejamento. Porque, às vezes, aquilo que apareceu é coisa que você não pode falar não. Às vezes não tem como. Você vai ter que dizer não para outra coisa. E às vezes vai ser para o seu lazer. Às vezes o não vai ser para algo que você gosta. Então, o dizer não é para aquilo que precisa ser dito. Se você não separa tempo para colocar limites em sua agenda, outras pessoas colocarão por você. Esse é um fato. Mas quem vai controlar o seu tempo, né? Tenha sabedoria para isso. E aí, gente, aqui, nós estamos na casa do Senhor, né? A sabedoria vem do alto. Você não sabe gerenciar tudo isso? Ora, pede a Deus. Peça ajuda. Tem alguém que possa te ajudar? Tem alguém que pode auxiliar para que isso aconteça? É momento da gente buscar, né? 6, use recursos de gerenciamento de tempo. Quais os recursos? Aqui nós não estamos numa empresa. Se a gente estivesse numa empresa, a gente falaria às vezes num aplicativo que configura tantas coisas, ele vigia se você está procrastinando. Não. Pode ser que essa seja a ferramenta necessária. Para o que você precisa? O que é a ferramenta certa para você? A gente tem agenda física, agenda virtual, a gente tem planners, a gente tem um mural, a gente tem aplicativo. Muitas coisas. O que funciona para você? Tem gente que usa agenda de papel e a agenda fica sempre em casa, na gaveta. Tá, então não é a ferramenta ideal para você. Qual é a ferramenta ideal, né? Então, para mim, por que a agenda funciona no celular? Porque muitas coisas do Arthur mudam de lugar. E se ela não estiver na minha mão ali na hora, eu não vou lembrar que aquele atendimento mudou de horário. Aquilo tem que ser na hora. E aí eu já consigo ver, Damares, pode mudar esse dia? Eu vou olhar a agenda, dá, não dá. Talvez a minha cabeça, se eu confiar nela, eu não vou lembrar. O que funciona para você? Faça pausas. Então, se você não fizer pausas, você pode chegar num esgotamento e num estresse. Então, planeje as suas pausas. Você é alguém que necessita de 30 minutos de descanso na hora do almoço? Tudo bem, gente. Basta você ter aquele tempo. Então, aqui eles falam como sugestão, né, que pausas curtas a cada 2 horas, elas são saudáveis. Toma uma água, vai no banheiro, faz aquele tempo para você também sair um pouco daquele estresse e voltar para as suas funções. E fechando aqui, pessoal, no próximo slide, nós temos aqui uma frase, né, do autor desse livro que eu li e gosto muito, chama Administração, uma abordagem bíblica. Ele diz assim: em suma, o uso eficaz do tempo consiste em fazer a vontade de Deus no momento oportuno de Deus. E aí, puxando para cá, né? Você tem feito aquilo que o Senhor tem te pedido para fazer? Você tem buscado nele orientação para aquilo que você precisa? Porque às vezes, gente, a gente está em ativismo. A gente está fazendo 1 milhão de coisas e não está fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Às vezes a gente não está pecando, não está fazendo nada de errado. Mas às vezes a gente está fora do propósito. Então, você quer gerir bem seu tempo. Busque o Senhor. O que o Senhor vai dizer para você? Né? E aí tem aqui, Eclesiastes 3, de 1 a 8, é um texto muito conhecido, né? Onde ele fala que há tempo determinado para todas as coisas. Tempo em que a gente acorda, dorme, descansa, faz atividade. Eu deixo esse texto para vocês lerem, né? Então, o Senhor já nos deixou isso. Existe tempo para todas as coisas. E que a gente aprenda a ter essa sabedoria no Senhor. Efésios 5,
de 15 a 17 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Né? Então, é o que a gente falou aqui, está na palavra de Deus. E por último, Salmos 90, versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Que o Senhor nos dê essa sabedoria, né? Para que a gente consiga cumprir tudo aquilo que a gente precisa cumprir, as nossas atividades pessoais, mas que a gente não se esqueça daquilo que o Senhor nos pede. Como gerir tudo isso, né? Busque no Senhor essa sabedoria. E a gente fala muito aqui, né, dentro do discipulado. Aquilo que você tem dificuldade, peça ajuda, mas não deixa a situação fora de controle. E é isso, pessoal. Então, chegamos ao fim e foi isso. Talvez eu teria muito mais coisa para falar, porque é algo que, como eu disse, eu gosto muito. E o meu desejo é para que o Senhor abençoe cada um e dê sabedoria para cada um de vocês, gerir bem seu tempo e viver todos os propósitos do Pai. Amém? Amém. Aprenderam aí, gente? Gerenciar o tempo. Olha aqui, ó, exemplo de gerenciar o tempo. Damares, muito obrigada pela tua disponibilidade. O pastor convidou, ela de pronto aceitou, está falando desse assunto tão importante. Eu fiz para poder administrar bem todas as minhas atividades, faculdade, casa, igreja. E foi um tempo assim maravilhoso. Eu aprendi muito com gerenciamento de tempo. E se vocês ainda não conseguiram entender tudo, volta de novo porque está gravado. Agora está gravado. Volta lá para vocês assistirem. Damares, muito obrigada. Vamos ficar de pé, vamos orar pela vida da Damares. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo tão precioso, Pai. Obrigada, Senhor, porque o tempo, Deus, o Senhor nos deu, e o Senhor deu de uma forma sábia para todos nós, ó Pai, e nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor, Deus, tem levantado pessoas para nos ensinar, pessoas, ó Deus, para nos mostrar, ó Deus, que o tempo que o Senhor nos deu é o tempo que nós precisamos aqui, Pai. Obrigada, Deus, pela vida da Damares, que o Senhor continue derramando da unção do Teu Espírito Santo sobre a Tua filha, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, ela continue sendo essa mulher sábia, Pai, uma mulher que edifica a sua casa, ó Deus, e tem edificado também as nossas vidas, ó Deus, por meio, ó Pai, do seu comprometimento contigo, Deus. Muito obrigada, Deus, pela vida dela, esse coração disponível, Senhor, em aceitar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem falado, ó Deus. Obrigada, Deus, porque nesse dia de hoje, ó Pai, nesse tempo que ela teve, ó Pai, um tempo tão maravilhoso, ela nos ensinou, Pai, ela nos mostrou ferramentas, ó Deus, para a gente continuar andando dentro dos teus propósitos. Ser com a tua filha cada dia, ó Pai, com a sua casa, com o seu filho, o seu esposo, e que a vida dela, Senhor, que já é um exemplo para nós, continue sendo exemplo, ó Deus, na vida de muitas outras pessoas. Nós te pedimos e nós te agradecemos pela vida dela, te agradecemos por esse tempo, ó Pai, tempo esse que nós aprendemos, onde, ó Deus, nos colocar para fazer e cumprir aquilo que o Senhor determinou para a vida de cada um de nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Agora, os irmãos podem tomar um cafezinho ali, daqui a pouco a gente já retorna para o nosso culto, que começa às 10h20.